Olá, olá! Oi? Tudo bem, galera? Vim falar com vocês de um assunto muito importante, como todos, né? Sobre o diagnóstico. Como que foi pra gente, como que foi pra minha família receber a notícia, onde que a gente foi atrás do diagnóstico, quando, por que tomamos essa decisão, quais foram os sinais que nos fez buscar alguma resposta. Eu quero falar sobre tudo isso para vocês. Vou tentar ser rápida e objetiva para o vídeo não ficar muito longo, né, filho? Sim. Então, hoje o Richard ele tem 8 anos, faz 9 no final desse ano, em outubro, ele faz 9 anos. A gente descobriu faz 4 anos e pouco que o Richard... Descobriu não, a gente já desconfiava, só que o diagnóstico veio faz esse tempo. Com 2 anos, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada com o Richard. Porque ele não falava igual as outras crianças. Ele tinha os seus rituais. Por exemplo, eu não sei como acontece com o filho de vocês, mas eu sempre vou falar da minha experiência aqui, tá? Igual eu já falei, não sou especialista no assunto, só vou falar como foi pra mim, como que é no dia a dia. Tudo bem, Richard? Eu tô dançando a dança do robô. Dança do robô? Que lindo! Então, como que foi pra gente a adaptação? Como que Fecha os foi? olhos. Pode olhar. Bah! Ai, que susto! Como que foi receber a notícia do diagnóstico? Com 4 anos que a gente foi atrás. Igual eu falei, com 2 anos a gente percebeu que tinha alguma coisa, só que eu não queria aceitar, tá? Tem aquela barreira que fala, não, meu filho não pode ter nada, meu filho não tem nada. E eu e meu marido, a gente não queria aceitar, não tem, meu filho é normal. A gente levava nos pediatras, eles falavam que ele não tem nada, é só um atraso de fala. Ele observa as coisas, ele observa os objetos, então ele não tem nada. Aí eu falava, que bom, eu pensava que ele tinha alguma coisa. E todos os pediatras que eu passava ele falava que não, que ele não tinha nada. E eu sabia que tinha. Coração de mãe não se engana. Ali no fundo eu falava, eu sei que ele tem alguma coisa. Só que eu queria acreditar cegamente no que o médico estava falando. Eu pensava, eu até às vezes falava com meu marido, não, se o médico tá falando, ele não tem nada mesmo. Ele estudou para isso. Porém, o pediatra, às vezes, alguns pediatras não sabe tanto, não se aprofundou. Nojento. Não se aprofundou tanto no assunto, entendeu? Então, se você tiver desconfiança, eu aconselho, leve no neurologista ou psiquiatra. São os únicos que podem dar diagnóstico. Então, eu fui atrás, com 4 anos, mas fui atrás de uma psicóloga. Ela era maravilhosa, o Richard passou com ela durante um bom tempo e ela falou que ele tinha síndrome de Asperger. Primeiro falaram que ele tinha TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, mas eu sabia que não era. Depois falaram que era síndrome de Asperger, eu também sabia que não era. Porque eu já tinha lido sobre as duas coisas, o autismo e a síndrome de Asperger. Eu sei que a síndrome de Asperger está englobada dentro do autismo, porém eu sabia que ele não era o Asperger, ele era o autismo mesmo. E ali no fundo, né, do meu coração. Aí eu fui atrás de um neurologista e um psiquiatra também. Tá mostrando Binho? Ele tá sem pelo. Tá bom, desce ele, filho. Aí eu fui atrás do psiquiatra e neurologista. O psiquiatra, ele foi bem duro comigo. Falou pra mim assim, não, o seu filho é autista, tá? E ele é um dos mais severos. E ele não vai falar, ele não vai se comunicar direito, ele vai depender de você pro resto da vida, ele não vai casar, ele não vai ter filho. Então eu saí de lá aos prantos. Saí de lá chorando.
Falei, meu Deus, e agora? Eu não esperava que ele fosse falar daquele jeito, que o meu filho tinha autismo. É o barro. A mamãe já faz, tá? A brincadeira com você, tá bom? Então, aí eu saí de lá, eu fui até com a minha mãe no dia e ele tava super agitado, ficou mega agitado na sala do médico. E eu saí de lá aos prantos, eu saí de lá assim, com o coração esmagado, porque ele não soube falar. Ele foi muito duro, né, com as palavras dele. Até que eu levei ele no neurologista e o neurologista falou, não, ele é autista sim, só que é um grau mais leve, mais moderado. E com o tratamento e acompanhamento ele vai ter um desenvolvimento muito bom. Aí ele me deu o diagnóstico fechado, me deu o laudo e tudo. Como foi receber a notícia? Foi difícil, igual com psiquiatra. Eu saí dali sem chão, né? A gente fala que é o luto de um autismo. E enquanto você não viver esse luto, você não vai conseguir aceitar. Porque para você começar a viver, você tem que aceitar o autismo. Durante algum tempo ainda eu não aceitava. E eu tava normal, com aquela dor dentro de mim, mas eu não queria aceitar. Eu falava que ele tinha, mas eu não aceitava lá no fundo. Eu não sei se vocês me entendem. Você que é mãe e pai, você sabe do que eu tô falando de criança especial. Até que caiu a ficha e eu falei, peraí, por que ele não tava fazendo muito tratamento, só com psicólogo? Aí caiu a ficha e eu falei assim, peraí, se eu não correr atrás das coisas pro meu filho, pra ele melhorar, quem que vai? Eu falei, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer alguma coisa. Então foi aí que eu sofri o luto, eu deixei aquele luto, aquele sofrimento pra trás e falei, agora eu vou arregaçar as mangas mesmo e vou atrás. E eu fui. Eu deixei meu emprego, abandonei, coisa que foi muito difícil pra mim, eu confesso. Opa! Como eu tava falando, foi muito difícil pra mim deixar o meu emprego. O meu chefe, ele é um chefe assim, o meu ex-chefe, né? Era um chefe maravilhoso. Só que eu falei, não, ou eu faço alguma coisa pro meu filho, ou eu vou me arrepender depois. Então eu fui e larguei tudo isso pra cuidar dele, pra começar a acompanhar ele nas terapias. Tanto é que ele faz terapia quase a semana inteira agora. E antes ele não fazia só uma vez por semana, porque eu trabalhava. E ele só fazia uma vez por semana porque eu consegui uma psicóloga depois do horário de trabalho. Então, quando eu falei pra minha família, a minha mãe, ela meio que já sabia meio por cima, né? Porque ela falava pra mim, eu conheço uma criança, amiga. Aí minha mãe falava pra mim procurar um médico, nessa fase dos 2 anos mais ou menos, que ele andava nas pontinhas dos pés. Observem bastante esses sinais pra você que tá curioso, querendo saber, que tá com dúvida ou não, se o seu filho tem autismo desde pequenininho. Observa se ele anda nas pontinhas dos pés, se a fala dele tá comprometida. Às vezes pode ser só um problema na fala, entendeu? Mas se você observar esses sinais e ir atrás de um médico, um neurologista, um psiquiatra, não custa nada. Gente, as pessoas têm muito preconceito com psiquiatra, até mesmo com neurologista. Não tenho problema de cabeça. Não. Quem disse que psiquiatra é só pra quem tem problema de cabeça? Não é. Então, vai, procura. Eu vi vários casos de pais e mães que queriam levar o filho no psiquiatra, porque falavam que psiquiatra é coisa de doido. Não, parem de preconceito, isso é um preconceito, sim, porque não tem nada a ver, tá? O meu filho passa com psiquiatra, o meu filho passa com neurologista. Agora, ele faz bastante terapia, ele faz terapia no CAPS, faz terapia na escola, faz terapia de natação. Essa semana tanto não ia ter por causa do feriado, mas me ligaram hoje e falaram que ia ter, então ele ficou todo feliz, né? Que vai ter natação. Sim. Essa semana, porque ele adora. Natação? Então é isso, gente, não dá, o vídeo já tá muito longo, não dá pra ficar alongando muito, mas com o tempo eu vou falando mais pra vocês que
Eu devo ter deixado passar alguns detalhes, óbvio. Eu espero que tenha falado pra vocês um pouco, como esclarecido um pouco como que foi esse diagnóstico pra gente, que realmente não foi fácil, não foi mesmo. Eu chorava muito, eu quase entrei em depressão, tive problema de estresse, meu cabelo caiu muito por causa disso. Foi bem complicado mesmo. Hoje ele tá bem agitadinho, dá pra perceber, né? Não para um minuto. Dentro do trem lá tava super agitado, viu? Então é isso, pessoal. Depois eu gravo outro vídeo pra vocês, falando mais e mais. Que hoje o Richard tá bem agitadinho, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Quem eu sou? Você é o Richard. E olha só. Você é o bicho-papão? Quem é você? Sou o Bicho-Papão. E você, agora o passarinho. Agora o leão. Agora o elefante. Agora a cobra. Agora o canguru. Isso, agora a galinha. Agora o macaco. Agora o carro. Baba. Agora a moto. Baba. Agora avião. Baba. Pode gritar não. Agora o Diego.